Muito boa noite para você. Meu nome é Fábio Maurício e você está sintonizado na Fonte TV, canal 5 em toda a região metropolitana de Goiânia. Este é o Politeia, a discussão política de todo domingo à noite aqui na Fonte TV. Pela NET você acompanha a nossa programação no canal 4, no interior do estado, em Anápolis também pela NET, no canal 9. Está no entorno do Distrito Federal, Águas Lindas e região, canal 16. Tem parabólica, então você pode nos acompanhar através do satélite Star One, canal B4. Esse programa é produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rede Fonte de Comunicação, que tem a coordenação de Graciele Oliveira, supervisão geral Davi Augusto, presidência Apóstolo César Augusto. Estamos em cadeia a partir de agora com a Rádio Aliança Notícias 1090 AM. O debate de hoje, 17 de março de 2013, traz duas mulheres que desempenham um importante papel na nossa política. A deputada federal pelo PT e única representante goiana na Câmara Federal, Marina Santana. A secretária estadual de Políticas para Mulheres e Promoção da Igualdade Racial, Gláucia Teodoro Reis. E ainda o presidente da AGM, Cleudes Baré. Ele que foi empossado nesta semana, Cleudes Bernardes da Costa, e é claro, o parceiro de sempre, Alberto Carlos e Dr. Giovanni. Eu vou para um breve intervalo e já já a gente volta com a discussão política da Fonte TV. Não saia daí. Boa noite. Estamos no ar com o Politeia, o programa da Fonte TV que discute a política. No domingo passado, nós realizamos um programa com líderes comunitários de diversos bairros de Goiânia. E durante toda esta semana, eu recebi elogiosas manifestações pelo espaço que concedemos a estas pessoas que estão trabalhando em prol da comunidade por onde vivem, muitas vezes sem receber por isso. Então, nossos agradecimentos a todos aqueles que participaram do programa e principalmente aquelas pessoas que acompanharam o Politeia de domingo passado, que foi um sucesso absoluto. A gente não vai parar por aí, não. Nós estamos preparando outros programas com este mesmo formato. Vamos trazer lideranças de outros bairros, conselheiros tutelares e também vamos fazer um programa com entidades de classe, sempre com foco na política. O outro agradecimento especial é ao Patrick Barcelos, que na última quinta-feira publicou um artigo no jornal Diário da Manhã, tecendo vários elogios ao programa Politeia, justamente pelo espaço que nós concedemos a todas as lideranças comunitárias que participaram do programa. A você, Patrick, obrigado pela iniciativa de ter divulgado esse nosso trabalho no Jornal Diário da Manhã. O programa de hoje, como eu disse, recebe a advogada filiada ao PT. Ela já presidiu o partido por duas oportunidades. Foi eleita vereadora em Goiânia nas eleições de 1998, 92 e 2004. Na gestão de Pedro Wilson, na Prefeitura de Goiânia, foi secretária de Comunicação e também de Assuntos Institucionais. Em 2002, disputou o governo do Estado. Na Câmara dos Deputados, integra as comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Cultura e é titular também da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que é a CPMI, da violência contra a mulher. Deputada Marina Santana, obrigado pela presença, boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigada, boa noite, um super prazer estar aqui com você. Politeia é um programa que estimula muito a reflexão, o conhecimento de novas informações. Eu me sinto honrado de estar aqui com você, com todo o seu público e com os convidados que você ainda está apresentando. Muito obrigado, nós também estamos honrados com a sua presença, deputada. Gláucia Maria Teodoro Reis, natural de Goiânia, graduada em Engenharia Agronômica pela Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás, graduada também em Direito pela Universidade ou pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Goiás. Atualmente é doutoranda em Direito pela Universidade Nacional de Buenos Aires e professora de Direito Constitucional do curso de Direito das Faculdades Alves Faria. Foi professora da Universidade Paulista e da Pontifícia Universidade Católica. Coordenadora de um seminário estadual
sobre direitos humanos e é a atual secretária de Política para as Mulheres e da Promoção de Igualdade Racial. Secretária Gláucia Teodoro, muito obrigado pela presença, seja bem-vinda. Eu aqui agradeço o convite e uma boa noite a todas e a todos que nos assistem e boa noite aos convidados. Muito obrigado pela sua presença também. Cleudes Bernardes da Costa, na vida pública é conhecido como Baré. Já foi vereador no município em que hoje é prefeito e está no segundo mandato como prefeito. Foi também conselheiro tutelar. Ele é prefeito da cidade de Bom Jardim de Goiás e nesta semana assumiu a presidência da AGM, a Associação Goiana dos Municípios. Prefeito Baré, como o senhor é conhecido no meio político, obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, Fábio, boa noite, amigos telespectadores. Para mim, muita honra poder estar aqui ladeado dessas mulheres dinâmicas, competentes, com currículo invejável, a secretária de Estado, a Gláucia Maria Teodoro, e a professora Marina, como é conhecida, deputada federal, presta relevante serviço ao nosso Estado e ao nosso país. A todo telespectador, é uma satisfação poder, na condição de prefeito e presidente da Associação Goiana dos Municípios, participar deste programa. Deixa eu agradecer também aqui a presença do Cláudio Marques e do Ulisses, que são assessores da deputada Marina Santana, do Dudu, que é presidente do PH Jovem, está acompanhando o presidente da AGM, o Cleudes Baré. O Jonas Rocha veio acompanhar o programa também aqui no estúdio. E como a gente faz todos os domingos, o convite é extenso a você também. Você pode participar do programa por telefone 3254-1079 ou você pode também acompanhar aqui no estúdio o Politeia. Nós temos um auditório, você vai acompanhar ao vivo as entrevistas que a gente faz, o bate-papo que a gente tem aqui sobre política todos os domingos às 10 da noite. Feitas as apresentações, vamos então ao que interessa, ao debate político. Não é mera coincidência o fato de que em 1995 ter entrado em vigência a primeira lei de cotas. A lei é consequência da luta das mulheres por maior espaço de poder. De lá para cá, ocorreram avanços e vêm ocorrendo avanços nessa luta das mulheres, mas ainda pequeno. Para se ter uma ideia, em Goiânia, dos 35 vereadores, apenas 4 são mulheres. Cida Garcês, Célia Valadão, doutora Cristina e Tatiana Lemos. A representatividade na Assembleia Legislativa ainda é menor. Dos 41 deputados, hoje nós temos 3 mulheres como deputadas. A deputada Gracilene Batista, deputada Isaura Lemos e também Sônia Chaves. Na Câmara Federal, Marina Santana é a única representante dos goianos naquela casa. E no Senado, a gente tem também uma representante, a senadora Lúcia Vânia. Antes de seguir, então, vamos... Já a gente cumprimenta nosso companheiro de todos os domingos, o Giovanni Bueno. Boa noite, Giovanni. Boa noite, queria agradecer aí aos telespectadores a presença, assim que a minha imagem for pro ar, aí, beleza, on time, Giovanni on time. E queria agradecer aqui a nossa plateia, hoje nós estamos, tá cobrando ingresso aqui hoje, Fábio? Não, tá de graça, liberado. Quem quer assistir o Politeia é só vir para cá. Espero que tenhamos uma ótima noite e um bom debate. Deputada Marina Santana, o eleitor goiano ainda é, digamos que, conservador por eleger tão poucas mulheres. Recentemente nós tivemos aqui também a vereadora Cibele Tristão no município de Aparecida, ela que foi também a única mulher eleita no município de Aparecida, que tem 25 vereadores. Então, nós, de fato, a lei de cotas, junto com outras iniciativas legislativas e também políticas de articulação na sociedade, acabou trazendo um resultado que é chamar a atenção da sociedade para a importância da presença da mulher. A Michelle Bachelet, que foi presidenta do Chile e hoje coordena a ONU Mulheres, e assim como outras mulheres que estão em cargo de poder e homens também, que acabam assumindo algumas tarefas e alguns campos de reflexão intelectual sobre o assunto, dizem o seguinte, e a gente concorda, a gente assina isso daí, acho que a Gláucia também deve pensar do mesmo jeito, que a sociedade tem, ao longo dos anos, deixado de incorporar a contribuição das mulheres na política, na direção dos sindicatos, na direção das representações, seja de trabalhadores e trabalhadoras, seja nas representações empresariais. Então, de fato, é muito pequena a representação.
A lei de cotas funcionou melhor nos países, ali em termos numéricos, nos países, alguns países da Europa, e a Argentina funcionou muito bem, chegou ali a mais de 45% de representação no parlamento. Há partidos políticos no Brasil, eu cito o meu, mas há outros também com esse desejo de incorporação disso, que hoje, nós vamos ter eleição esse ano interna, nenhuma eleição interna do PT pode ter menos de 50% de mulheres em todas as vagas de direção. E tem sido aplicado. Antes era 30% e tinha sido aplicado. O PSDB agora aprovou, né, uma resolução no partido também que vai ampliar para 30% no mínimo a participação de mulheres. Não é isso, prefeito? É verdade. O PSDB também tem sempre essa preocupação de poder estar inserindo a mulher no contexto das discussões políticas. A mulher que ela tem uma presença marcante pela sua personalidade de comprometida, organizada. A mulher, ela traz realmente uma discussão importante para a política em todo o cenário, não é, do Brasil, e o PSDB sempre também teve essa mesma preocupação. Agora vamos ampliar para 30%, estimular as mulheres a participarem. Nós percebemos que quando aproxima as eleições, por mais que a gente tenta, estimula as mulheres, a mulher ainda tem um pouco de receio, né? A mulher tem que quebrar esse tabu. Ela sabe que ela é importante, ela sabe que ela é competente, mas quando se trata do desafio de disputar as eleições nesse sistema terrível que é o sistema político brasileiro, sacrificante, penoso, então as mulheres ainda têm um pouco de resistência nisso. E há uma máxima, ou pelo menos tende a predominar a questão de que as mulheres ainda têm preconceito de votar em mulher. E nós sabemos que a mulher ela tem se destacado em todos os cenários, tanto na vida política, na vida empresarial, na vida domiciliar, e nós temos que ter essa política de estimulação das mulheres, porque a mulher comprova cada dia a sua competência, a sua capacidade e o que é importante, a sensibilidade para discutir as políticas, principalmente as políticas sociais. Secretária, antes de você passar para a Glaucia ali, é porque me incomodou que eu não fiz uma menção. Nós somos 4 mulheres lá na Câmara Federal. Na Câmara Federal. Então tem a Flávia, do PDT, sim, a Iris, do PMDB, e a Magda Mofato, do PTB. E nós participamos da bancada feminina, que também compõe com o Senado, e temos feito assim, muita mobilização, e agora a ordem do dia é a reforma política. Cada mulher dentro da sua pauta, do seu partido, da sua opção, mas a gente quer forçar para que agora, no mês de abril, a gente entre de cabeça nessa pauta, porque as mulheres não vão para as eleições porque são chamadas de última hora. As mulheres não são chamadas para as decisões mais importantes, para a incorporação do processo político, para a discussão da pauta e para o problema do dinheiro, como você mencionou aqui, da forma como o processo político se dá. Então a mulher acaba indo por último e falando: o que eu vou fazer lá? É só para levar votos? Então a gente precisa mudar mesmo muitas coisas, né, na nossa legislação para favorecer as mulheres. Desculpa que eu acabei interrompendo, Glaucia. Secretária, com relação... A senhora é a gestora, e como gestora de política para mulheres, o que tem sido feito no Estado para fomentar, eu não diria a participação partidária, mas para fomentar a participação da mulher em todos os setores da sociedade como política de Estado? Eu quero voltar um pouquinho e falar também sobre a lei de cotas. A lei das cotas eleitorais, ela foi instituída na lei das eleições, garantindo uma representatividade de 30% e 70% para cada sexo. É pouco. Foi um primeiro passo, é importante. Aliás, os sistemas de cotas implementados aqui no Brasil, ele tem um viés compensatório, como a lei de cotas para as universidades. Mas, enfim, nos países mais desenvolvidos, aliás, eu vou falar do país mais feminista do mundo, que é a Islândia, um pequeno país, mas lá as cotas são 50% e 50%. Ou seja, nós aqui temos 30% e 70% na lei eleitoral especificamente, para cada sexo, mas a gente sabe que 30% sempre é para a mulher. Então, esses números, essas leis, durante a reforma política,
nós temos que rediscutir essa questão a representatividade nas candidaturas, porque a lei só fala isso, mas também uma representatividade no parlamento. Agora, as razões de nós sermos um número tão reduzido nos espaços de poder, aí nós temos uma série de razões que nós temos que começar a discuti-las. Por exemplo, o processo de educação familiar, educação formal, enfim, a falta de apoio da mulher no seio familiar para que ela possa participar das instâncias de poder. Hoje a mulher, nós somos maioria nas universidades, maioria no serviço público, maioria nos espaços intermediários. No entanto, nos espaços de poder, não só no parlamento, os tribunais superiores. Hoje a mulher, a juíza na primeira instância, ela se equipara em número, mas nos tribunais superiores o número é muito reduzido. Concurso, né? Exato, Entra por exato. Concurso, por competência. Exato. Serviço público, por exemplo, a maioria é mulheres, mas no executivo também, na instância de poder, somos minoria, em todos, como secretárias de Estado, governadores, enfim. Aí chegando ao ponto que você me perguntou, que é sobre a questão de instituir políticas públicas. Tendo todos esses elementos, eles que justificam a criação desses equipamentos públicos, dessas instituições públicas de implementação de políticas para as mulheres. Mas, olha um exemplo, nós no Brasil, nós só somos 10 secretarias de Estado de política para as mulheres. Felizmente, Goiás tem a sua secretaria, ela foi revitalizada nesse atual governo, e nós temos instituído uma série de políticas voltadas tanto para o combate à violência, como para um processo de capacitação para garantir a autonomia da mulher nos espaços, no mercado principalmente, né, para devolver à mulher o que lhe é de direito, na busca mesmo dos direitos pertinentes a nós. A senhora citou aí que a mulher é maioria em diversos setores, e eu tenho um dado aqui que também na população brasileira, né, 51,03% da população brasileira é composta pelo sexo feminino. 52% de eleitoras. Pois é, tá vendo? Então, doutor Giovanni Bueno. Boa noite. Boa noite mais uma vez. A discussão sobre a participação da mulher na política brasileira. Olha, eu sou um pouco contrário a tentar perceber fenômenos sociais tão somente por essa questão, essa característica de quantos negros, quantos vilanovenses, quantos esmeraldinos, quantas mulheres. O que nós precisamos entender é o fenômeno que gera isso. Tipo assim, olhar isso só por esse contexto, por esse prisma, eu acho pequeno e não soluciona. Nós temos, de 146 países analisados, o Brasil, ele é acho que é 110º país em matéria de participação feminina efetiva na política, ou seja, mulher com cargo público. Nós tivemos um crescimento violento agora em 2010 para cá. Nossa presidenta é mulher, a vice-presidência do Senado era Marta Suplicy, mulher, não era isso? Da Câmara. E na Câmara Federal nós também tivemos. Agora, isso é simbólico, isso não muda. E por que não muda o sistema? Porque o sistema é masculino. O sistema no Brasil, a forma de fazer política no Brasil, esse sistema que a gente vê de compadrio, esse sistema que gerou o mensalão, esse sistema que gera essa partição do poder, esse sistema que já começou hoje a discutir a campanha presidencial e a campanha estadual, é muito machista. Ela tem uma percepção masculina da sociedade. A mulher, ela é mais efetiva e ela pensa mais no contexto geral. E nós vivemos num sistema político de interesse particular, pessoal. Acabou a ideologia no Brasil. Acabou. Vocês falou, a Marina comentou sobre a Michelle Bachelet, que ela acho que ela está presidindo agora o ONU Mulheres, não é isso? Está presidindo a ONU Mulheres. O que foi que a Bachelet comentou recentemente? Ela comentou que no Brasil é necessário políticas transversais. Não adianta. Eu acho que a longo prazo podemos até ter um resultado. O problema no Brasil é a forma como nós fazemos política no Brasil. Nós fazemos política para fingir. Nós estamos defendendo interesses particulares, pessoais, com divisão do poder
dentro de um grupo. Nós temos grupos dentro hoje dos próprios partidos políticos. Não é corrente ideológica de como o partido vai se... Não. São correntes de interesse particulares, privados, de quem é que financiou a campanha de quem, para depois ter a divisão do poder. Geralmente a mulher tem mais dificuldade para lidar com esse tipo de coisa. Deixa eu só... A mulher, só para finalizar, desculpa, você me deixou por último, né? Eu ouvi todo mundo. Então, a mulher, ela tem mais dificuldade disso. A mulher pergunta, vem cá, mas e o resultado disso? E o resultado final disso? O homem, ele concorda, porque o homem, ele tem esse sentimento de grupo, de turminha. Ó, somos nós 3 aqui, somos nós 4 aqui, fulano manda, nós obedecemos e rachamos o resultado fazendo uma proporção. A mulher não. Vem cá, mas o grupo aqui é para decidir o quê? O que é que ficou decidido? O homem não importa não chegar a lugar nenhum, a mulher se importa. Eu acho que é esse o impedimento. Eu acho que somente fazer política, reunião feminina e etc. não é a questão. A questão é uma questão de caráter, de forma de ver o resultado. Isso sim vai atrair mais mulheres. Você tem uma ideia? Para finalizar. Você vê isso como regra? Quando você coloca que os homens é de turminha, que não vê o resultado, você acha que isso é regra geral? Sociologicamente e antropologicamente, aí fica difícil de discutir, mas quando eu sou uma pessoa, eu sou sul-americano, centro-oestino, vilanovense, né, goiano, então a gente tem uma raiz muito machista. E estudei muito o meu próprio machismo. Sabe, eu estudei muito porque eu não consigo ter preconceito sem entender. Eu só quero colocar e aí pedir para a Marina dar uma opinião que você não fica só a minha, né? Ao fazer o seu comentário, você disse que acabou a ideologia no Brasil. Aí eu pergunto, a Marina que vem de um partido que tem essa característica, embora esteja no poder há muito tempo, e muitos dizem que ele perdeu muito da sua ideologia, Marina, mas ele tem vou essa tomar meu calmante então, porque senão eu não vou caber aqui dentro da gravata. Um Lexotanzinho básico aí. Deputada, não, ele te provocou. De fato, eu gostaria de tratar disso dentro desse contexto que você está levantando. O Brasil, a política no Brasil, é claro que a gente tem tido avanços. Não há como dizer. Hoje, ninguém fala de política sem citar a mulher como um elemento importante do diálogo político. Não é só política pública referenciada às mulheres. A mulher como cidadã, como pessoa, como protagonista de processos políticos. Agora, o Brasil ainda é um país em que a política patrimonialista, patriarcal, vertical e de grupo realmente funciona desse modo. Então, as mulheres gostam mais, vai ter mais mulheres na política também, além de tudo que foi dito aqui por vocês, vai ter mais mulheres na política quando tiver disputa mais programática. E aí é onde entra a ideologia. O que você espera para o Brasil, para o seu estado, para o seu município, quando você vai entrar num processo eleitoral? Então, quando entra o programático, a mulher entra com mais prazer, porque vai estar discutindo o destino público daquele trabalho que está sendo realizado. Então, enquanto tiver assim, vamos fazer agora uma articulação para as próximas eleições. Só se fala assim, não, a gente ajeita quem aqui, põe quem ali. Ah, quem vai ser o candidato a governador? Quem vai ser o candidato a vice-governador? Como é que é? E o dinheiro? E o que entra? Aí a mulher fica fora. Ela fica fora porque ela não está do subsídio de campanha. O pessoal não destina para ela, desculpa, mas só esse comentário e volto para você. O pessoal não... Gente, olha, não tem apoio político para candidato se não der diretório, se não der recurso financeiro, se não der visibilidade nas estruturas que... E a mulher não tem. Então, a gente não tem essa pré-campanha feminina. Quando fala de ideologia... Então, a mulher pode representar, aí no dizer do Leonardo Boff, os elementos que ela traz do cuidado e da visão planetária. É a visão da mulher dentro da política. Ela não quer ver criança dormindo na rua porque foi abandonada e desprotegida. A mulher não... E isso é ideológico também. Há mulheres que se preocupam mais e há mulheres que se preocupam menos com isso, dentro da sua visão natural, ideológica. Agora, quando você parte para o programático, você dá a possibilidade das mulheres participarem e dá a possibilidade das diversas posições ideológicas aparecerem no debate. Então, eu acho que isso é muito importante. Hoje, esse elemento da sustentabilidade ambiental não pode ficar de fora como um divisor de águas, inclusive. A mulher entra também dentro dessa... Só um comentário sobre planetária. A visão planetária falada pelo Boff, mas eu prefiro a visão do Freire, né? A mulher olha para a aldeia.
A mulher olha para a sua aldeia, porque é ela que convive na aldeia. O homem vai para o seu coletivismo, vai para a caça, mas é a mulher que olha para a aldeia. Então a mulher olha... é uma aldeia. É, eu sei, só que... Mas se nós pensarmos assim, nós não estaríamos desconsiderando a presidente Dilma Rousseff, mulher que preside... Dentro de um esquema masculino, né? Preside. Quer dizer, mas ela perdeu essas características então? Não, quer dizer, a mulher se claro que não. confunde De com essas modo algum. características e quando ela chega lá, ela perde Não, essas de modo características. algum, de modo algum. Tanto é que ela está sendo Então, elogiada passa a ser pela constrangedora, postura dela. então. Passa a ser constrangedora, eu penso. Constrangedor não, ela está mudando a Constrangedor o quê? visão, O a que é visão que constrangedor? se Passa a tem ser na constrangedor. Se a mulher tem essa característica, dentro dessa visão planetária, ideológica que se prega aqui, nós Mas Dilma estamos Rousseff discutindo. não é feminina. Ela tem uma visão de gerente. Eu diria para você que quando você olha para Dilma, você não consegue ver nela. Não, estou falando sério. Estou falando sério. Isso não tem nenhuma conotação sexual aqui, não, de origem. Eu quero dizer assim, tem pessoas, por exemplo, que você olha para a pessoa, eu estou olhando agora aqui. Tem pessoas que você Giovanni, olha ela é para a uma pessoa, mulher no ela poder. tem característica Eu só falei gerencial. estimulância. Essa foi a maior propaganda feita para Dilma Rousseff. Giovanni, deixa- essa é uma deixa mulher só- no poder. Deixa No eu- poder. Gerente. É como diz ela não Gestora. tem um monte de homem anjinho perto dela, não. Ela encara como o poder E firme. se manifesta. É firme, é maravilhosa Firme. e é mulher no poder. É Eu essa queria mulher que falar. nós queremos no poder. A secretária Gláucia É Teodoro. porque ele coloca dois pontos distintos. Eu acho que uma coisa é a questão ideológica, que não se perdeu, e a outra questão é a prática política. Então, são duas questões que nós temos que fazer distinções. E a prática política, infelizmente, hoje, em razão da falta de uma reforma política no país, é que ela se coloca dessa forma. Eu acredito que com uma reforma, e há uma grande discussão aí para que se haja essa reforma, e aí a gente tem que cobrar dos parlamentares, dos políticos em geral, dos partidos políticos, que se faça essa reforma para que faça essa adequação, inclusive na formação dos governos. A nossa estrutura de poder, sem essa reforma política, infelizmente, ela faz com que se faça coligações amplas, que não são coligações de cunho nem programático, nem ideológico. Então, é importante que a gente faça essa distinção. Agora, não por isso é que a participação da mulher, ela não é, por exemplo, da presidenta Dilma, que eu acho que ela faz um governo muito interessante. A participação dela não é que é uma participação masculinizada. Ela está dentro dessa onda da necessidade de um processo para que ela fosse eleita. Agora, em paralelo, as políticas para as mulheres, e aí você tocou na questão da Michelle Bachelet de falar que são políticas transversais, e na verdade são. São pelo seguinte, ela falou especificamente de política para as mulheres. Quando, muitas vezes, eu que sou secretária de política para as mulheres, me perguntam por que não existe uma secretaria para homens? Porque, primeiro, a questão da mulher ainda não foi resolvida. Nós não temos a equidade de gênero, não temos a equidade nos espaços públicos, enfim. Quando ela fala em política transversal, é isso. Porque a questão da mulher, ela permeia todas as áreas públicas, que sejam áreas privadas e que sejam também áreas privadas. Então, nesse sentido, nós temos que criar um organismo que centralize tudo isso. Ela disse isso quando ela falou em questão de políticas transversais. Eu queria me juntar a isso que a Gláucia acabou de dizer. Quando fala em transversal, não quer dizer que anda por baixo, não. Isso. Quer dizer Não, que anda não, por de forma cima. alguma. Quer Exatamente. dizer, todas as áreas. A área da saúde também tem que perceber que metade da população é mulher. Metade da população merece política específica. Isso. Então, na área da educação, isso também que já foi dito. O Bolsa Família que entrega na mão da chefe da mulher, né? E não entrega na mão do homem. A terra para sentar. A terra para sentar da mulher. Entrega na mão de 100%. mulher. Concordo 100%. Porque não sei se você tem esse dado, mas hoje 47% dos lares são chefiados por mulheres. Lógico. E as outras 53% participam igualmente. Eu quero deixar muito claro que eu sou uma pessoa que fui atrás das minhas raízes machistas,
exatamente por toda essa característica, né? Porque eu sou contra preconceito. Então eu preciso entender, até porque, por exemplo, eu sou filho de mulher forte, sou neto de mulher muito forte, minhas irmãs são mulheres muito fortes, minha esposa é uma mulher muito forte, ou seja, sou mandado para tudo quanto é lado, né? E a gente precisa compreender melhor. Eu acho que a contribuição feminina, ela falta no Brasil. Ela falta para a América Latina. Nós temos expoentes. Eu só estava respondendo aquilo que me foi perguntado, que é a participação feminina. Eu acho que enquanto nós tentarmos ficar só nisso, vamos dar mais oportunidade para a mulher, essa oportunidade não vem. Okay. Porque é conceitual, é mais profundo. Agora, são oportunidades que se conquistam também. E a mulher vem conquistando ao longo do tempo. Por exemplo, o nome Politeia, que nos remete ao Império Grego, Aristóteles falava que a mulher é um homem incompleto. Então, ao longo da civilização ocidental, Schopenhauer falava que a mulher tem cabelos longos e ideias curtas. Mas, felizmente, mulheres como Joana d'Arc, como Frida Kahlo, tantas mulheres importantes ao longo da história, Simone de Beauvoir, Margaret Thatcher. Enfim, mais então ou menos. Você põe a sua lista e tira da nossa. Gente, mas ela é de direita. Ela é uma mulher de direita, mas eu acho que pro campo feminino, ela representou muito. Ela fez uma contraposição com Winston Churchill. Então ela teve a importância dela. Agora, ideologicamente, ela pode ter lá as questões dela. Ela não representa uma ideia, um viés feminista. De mulheres que estão ali, fazem representação, que nem a Dilma faz, que nem a Michelle fez ali no Chile, e outras mulheres, porque aqui nós temos mais de 10%, nós estamos em 30% de mulheres nos ministérios e nos cargos ali. A primeira mulher que dirige a Petrobras. Mas por que Margaret Thatcher não poderia ser essa referência? Só porque ela é de direita? Não é por isso. Não, aqui a gente nem tratou disso. Mas qual foi? Visão dela e o modo como ela exerceu o poder. O modo como ela exerceu o poder. A gente pode fazer um momento aí, se o Fábio quiser, e enfim, se todos quiserem, a gente pode fazer um paralelo disso. Porque você, quando mencionou, na verdade, a presidenta Dilma, você acabou fazendo uma referência parecida com o que você está fazendo com a Margaret Thatcher. E não é verdade. A Dilma é uma mulher exercendo e fazendo um esforço de empoderamento das mulheres nos espaços de poder. A Margaret Thatcher não fez isso. Ok, a gente vai para um breve intervalo. Antes, mandando um abraço aqui para o Jorge, da cidade de Bela Vista, para o Juca e também para a Maristela, para o Ulisses Júnior, Karina Nascimento, Gleice e Vitória, o Euler, lá do restaurante Cupim de Sol. Aliás, você pode ligar para a gente, 3254-1079. Você, no final do programa, vai estar concorrendo a um jantar no restaurante Cupim de Sol. Jantar maravilhoso, viu? O Ramon, também do restaurante Bangalô, Gregório e João Pedro ali no Conjunto Liberdade. Todo esse pessoal sempre ligado no Politeia, a discussão política da Fonte TV. Um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta com o Politeia, a discussão política da Fonte TV. Canal 5 para toda a região metropolitana de Goiânia, Canal 4 pela NET. Estamos em cadeia com a Rádio Aliança Notícias 1090 AM. Já tem aqui algumas participações do nosso telespectador. O Antônio Humberto, do setor Garavelo, parabeniza a senhora deputada Marina Santana por ser uma pessoa de caráter admirável e pelo trabalho que desenvolve. Muito obrigada, Antônio Humberto. Beijos. Vamos que vamos. Presidente da Associação de Moradores do Residencial Atibaia, Neguinho, bom dia. Parabeniza também a deputada Marina Santana pelo trabalho maravilhoso que faz, viu, deputada? Nossa, muito obrigada, viu? Neguinho, bom dia, esteve aqui domingo passado participando com a gente. Ele é liderança no setor Atibaia e ele esteve conosco, uma pessoa muito simpática, viu? E, aliás, só de chamar Neguinho bom dia já dá vontade de cumprimentar, né? E eu perguntei a ele a origem desse nome, ele disse que trabalhava como frentista e todo mundo chegava e bom dia. Então acabou pegando. Tem aqui também a participação do Cleiton Luiz. Cleiton mandou um abraço para a senhora também, ali do Conjunto Liberdade. E o Eliseu Coutinho, Jardim Trambeque, né? Tancredo Neves, Tancredo Neves. Ele pergunta para o prefeito de Bom Jardim, presidente da AGM, Cleudes Baré, qual a participação dele
sua no município. O senhor é prefeito lá pela segunda vez. Às vezes ele é da região e deve estar insatisfeito com alguma coisa. Eu acredito que não, é por conta da insatisfação. Eu acredito que não é questão da insatisfação. Quando você assume uma presidência da Associação Goiana dos Municípios, que é uma entidade forte, 55 anos que foi instituído a AGM participa ao longo da história de muitas conquistas que reforçam o municipalismo. Quando você assume a presidência, você assume também uma agenda de compromissos para você reforçar essas políticas, para você participar, discutir, como nós estamos fazendo hoje aqui. Prefeito, e a minha participação na minha cidade, eu procuro estar presente sempre quando posso. Mas eu tenho uma equipe muito organizada, uma equipe funcional, uma equipe que me ajuda, e Bom Jardim de Goiás sempre está no cenário das discussões, principalmente no que tange as conquistas da saúde, da educação, da cultura, do lazer, e eu sou um prefeito extremamente feminista, né? Eu tenho dentro dos meus quadros um número significativo de secretárias e também que assume cargos de segundo escalão, uma série de mulheres que me ajudam a construir uma boa gestão da cidade de Bom Jardim de Goiás. É impressão minha, e se for uma impressão equivocada, você pode tirar essa dúvida, porque a gente vê sempre a participação de prefeituras em diversos eventos comandados pela AGM, mas nunca a participação de Goiânia e nem de Aparecida de Goiânia e de Anápolis, as três principais cidades do estado, parece que ficam meio que distantes de uma entidade como a AGM. Olha, essa é outra questão que nós temos que discutir. No Brasil, isso já é uma certa discriminação ou uma forma de organização política que eu considero até como uma discriminação, porque no Brasil, quando se fala de programas de desenvolvimento, seja em qualquer área que está sendo discutida, a primeira coisa que se faz é o seguinte: vamos convidar aqui os 100 prefeitos das maiores cidades do Brasil. As primeiras informações são para os 100 prefeitos das maiores cidades do Brasil. Depois vamos convidar aqui os prefeitos de 100 mil habitantes acima de cada estado. Depois nós vamos atender essa política, depois 50 mil. E vai inferiorizando, vai hierarquizando essa questão de prefeitos. Então os prefeitos de cidades maiores, eles já se sentem tão confortáveis, porque toda política que for trazida para o país, eles, muitas das vezes, antes até da imprensa saber, eles são convidados para discutir. Daí se torna talvez redundante participar dessas discussões dentro do seu próprio estado, porque eles já são convidados para disputar essa discussão nacional. Vão a Brasília e eles trazem essa informação. Quando nós pensamos que vamos passar uma informação privilegiada para os prefeitos, na condição de representante da associação, quando vamos para Brasília, no Conselho Nacional de Prefeitos, discutir essas questões, essas informações já são secundárias a nós. Então eu vejo que eu não penso que seja pela agenda extensa que prefeitos de cidades maiores têm que cumprir, porque são políticas que são discutidas para os prefeitos. Então eu vejo que o que precisa ser mudado na realidade é essas questões. Nós precisamos participar dessa discussão conjuntamente. Essa pergunta que você fez, Fábio, eu queria, prefeito, tem uma outra questão também, né? Se associam quem sente uma certa fragilidade que tem necessidades mais prementes para serem atendidas. E parece que esses municípios dessas cidades que o Fábio comentou, elas se sentem talvez autossuficientes, né? Elas se sentem capazes de lidar com suas necessidades sozinhas. Será que não teria um pouco a ver com isso, não? Sem sombra de dúvida, você também tem muita razão no que você está dizendo. Os prefeitos de cidades maiores, eles têm condições econômicas de ter dentro dos seus quadros de apoiadores técnicos e suprir todas essas necessidades, né? Então, o prefeito de cidade maior, ele também tem essa condição. Quanto os prefeitos de cidades menores, pela sua pouca arrecadação, e hoje os municípios brasileiros vivem numa penúria, estão paupérrimos. Ser prefeito hoje é sinônimo de ser sacerdote, é sinônimo de ser franciscano. Daí nós estamos felizes que o Papa pôs o nome de Francisco. Quem sabe o Papa também, rogai por nós, prefeitos de cidades pequenas, que estamos com as migalhas que caem das mesas, né? Nós estamos realmente numa condição de penúria, e os prefeitos de cidades maiores têm não adianta orar para esse Papa, não, que ele é argentino. Mas Deus é brasileiro. Deus é brasileiro. Não, mas ele começa muito bem. Ele começa muito bem com o espírito de gratidão, né, fazendo menção
ao cardeal brasileiro, Dom Cláudio Umes. Dom Cláudio Umes, né, pela menção. Então já começa a ganhar nossa simpatia. A deputada Marina quer fazer uma pergunta para o senhor. Como nós combinamos no intervalo e tal, que a gente ficou de te fazer perguntas também. Sim, pode, né, aqui, presidente? por favor. Então, você acabou de ser eleito presidente da AGM. E duas coisas para mim chamaram muita atenção nesses últimos dias, que uma delas é assim, o alto índice de violência contra a mulher que ainda tem no Brasil, aqui no nosso estado também. Então a pergunta é, se a AGM, a Gláucia está aqui, eu acho que ela ia comentar isso também, mas se a AGM assumiria como sua pauta também levar a todos os municípios o compromisso de assinatura do Pacto de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Sem sombra de dúvida. Porque essa assinatura é feita aqui com o Estado, que faz também com a União. Então é uma rede. Em relação ao pacto, foi assinado esse pacto em 2010 e nós estamos numa fase agora de repactuação. E o que significa esse pacto, em primeiro lugar, para quem nos assiste? O primeiro que eu estou com a ficção por essa palavra pacto. Né? Eu tenho trabalhado muito nisso. Pelo federativo. Pacto federativo. Esse é um pacto para fazer essa difusão, para disseminar conhecimento, mudar comportamento machista que ainda insiste nessa insanidade da violência contra a mulher, não é? Nós estamos falando de mulheres fortes, mulheres que assumem poder, mulher que discute a sociedade, mas a mulher tem algo extraordinário, que é essa beleza interior da sensibilidade, do carisma, da capacidade protetora. Então, o homem que não consegue visualizar isso, extrapola trazendo essa violência feminina, quer dizer, ele tem que ser punido rigorosamente. E essas orientações, eu penso que já estamos ficando careca de tantas orientações nesse sentido. E a mulher precisa ser encorajada a tomar a decisão de não conviver com esses hediondos, conviver com pessoas irracionais que causam essa abominável ação de violar a mulher. Aliás, prefeito, o senhor traz um elemento importante que nós temos que rediscutir, seja no governo do estado ou governo federal, a questão da inclusão dos municípios com menos habitantes nos programas sociais. Isso é muito importante, nós discutimos isso, nós temos uma reunião quase que mensal das secretárias de Política para as Mulheres, junto com a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, que tem status de ministério. Infelizmente, ainda não é ministério, toda reunião eu brigo por isso, porque nós temos uma presidenta mulher e ainda não transformou essa secretaria no que ela deveria ser de fato, um ministério, como aqui em Goiás é Secretaria de Estado, e infelizmente em outros estados ainda são uma simples coordenadorias, diretorias. E uma das questões que nós discutimos foi a inclusão desses municípios menores no pacto, porque não significa que o número de habitantes ele é um único elemento capaz de detectar esses problemas sociais que transitam no próprio município. Então, essa é uma questão que nós discutimos em relação à política para as mulheres e acho que tem que ser discutida também em outros ministérios, em outras instâncias. Porque tem as responsabilidades dos municípios também, dos estados e da União. Isso. Aí o pacto tem responsabilidade para todos. E nós temos que colocar não só o elemento número de habitantes, né? Tem que fazer o diagnóstico do município para saber se ali, quais são os municípios, por exemplo, do estado de Goiás, que tem a maior presença desse grave crime da violência doméstica. E foram 33 municípios que assinaram o pacto, e nessa repactuação, porque nós temos agora prefeitos novos em regra, né? Nós temos que repactuar e, inclusive, incluir mais municípios para que nós formemos essa rede de combate a esse gravíssimo crime. Nós hoje temos alguns equipamentos públicos já implantados, por exemplo, centros de referências, delegacias especializadas de atendimento à mulher, núcleos especializados de atendimento à mulher, casas-abrigos,
Mas temos que fazer muito mais, e isso somente fazendo com os 3 entes federativos juntos. A outra pergunta pode mais uma? Responde Agora primeiro aqui. você. Responde primeiro aqui ao Geinaci Freitas, do setor rodoviário. Se diz portador de deficiência auditiva e quer saber da senhora se existe alguma lei que possa beneficiá-lo. Existem várias leis, né? Existe relacionado, por exemplo, a uma cota para trabalho, né? Isso, concurso público. Os concursos públicos e tal. Não sei assim o que está mais dificultando para você, mas, por exemplo, existem para aparelho auditivo, existem nos governos diferentes, nas prefeituras, em algumas prefeituras, no governo estadual existe. No governo federal, eu não sei se entrega diretamente, eu acho que entrega nas parcerias, inclusive com... Facilidade de aquisição de bens de consumo, que voltados à subsistência, carro, por exemplo, ele tem facilidade. Eu não sei se para deficiente auditivo, sim. Carro é deficiência motora. Não, mas não é só deficiência motora, não. Qualquer... Até, por exemplo, pessoas que têm filhos, portadores, por exemplo, de certas síndromes, eles podem também ter acesso, porque o carro, ele perdeu essa função. Não, sem dúvida, mas aí no caso deficiência auditiva. Aí então, mas se você quiser, eu posso fazer uma pesquisa, a assessoria faz uma pesquisa mais completa, você pode entrar em contato com a gente, o nosso endereço ali, você pode escrever marina@marinasantana.com e a gente pode, Santana com 2 N's. Para especificar melhor, né? O que ele falar quer assim, como, o que te preocupa? O que mais você acha que seria importante a gente citar? Em todo caso, a gente pode fazer uma pesquisa completa sobre legislação federal, estadual, municipal. marina@marinasantana.com, Santana com 2 N's, 2 né? N's. Correto. Okay. Prefeito, Josilaine Farias, do setor sudoeste, parabeniza o prefeito Baré. Obrigado. Tem mais recados aqui. Edilson Peixeira, do Colina Azul, mandou um abraço para a deputada Marina Santana. Obrigada. Valdênio de Oliveira, da Vila São Tomás. Estamos acreditando que o Baré vai fazer uma ótima administração, competente e séria. Recado do Valdênio. Muito obrigado, Valdênio. Obrigado pela crença. Tenha certeza que nós vamos esmerar, nos esforçar. Nós temos como premissa tudo que Deus coloca na nossa mão para fazer, nós procuramos fazer da melhor forma possível. Douglas Pereira, do setor sudoeste, diz que o Baré é o melhor prefeito que podia ter em Bom Jardim. Muito obrigado, obrigado. Olha... Fico feliz e palavras que me enchem de maior responsabilidade. O primeiro desafio como prefeito é você superar os seus antecessores. Agora, quando você se reelege, o desafio se torna maior, é você superar você mesmo, né? E eu estou feliz porque a minha equipe está muito motivada, eu estou motivado e tenho plena convicção de que nós vamos atingir o nosso objetivo, que é superar nós mesmos. Fábio, eu posso fazer mais uma pergunta para o presidente? Fique à vontade, deputada. É porque eu fiquei calculando, sabe? Assim, certamente você estava presente, a gente deve ter se encontrado ali nos corredores, acho que nos encontramos, lá no Encontro Nacional de Prefeitos. Isso. A presidenta Dilma fez um pedido para os prefeitos e prefeitas, que existe no Brasil, já por pesquisa já realizada, por amostragem, em torno de 750 mil pessoas que são tão pobres, mas tão pobres que não conseguem sequer chegar aos serviços públicos. E a gente sente isso daí, a gente percebe que isso existe. O que ela pediu? Que todos os prefeitos e prefeitas façam, com os seus assistentes sociais, com os seus profissionais de cada lugar, façam uma busca para que nós achemos essas pessoas e para que a gente cuide dessas pessoas, com os programas sociais, municipais, estaduais e federais. Então, o município, a AGM, isso daí participaria da pauta, porque eu acho, para a gente que está, gente, no mundo hoje, nós adultos, sabe, você que é apresentador desse programa, que é jornalista, que está aí tanto tempo andando em todas as praias, o Giovanni, que é advogado, que trabalha muito também, né? A Gláucia, que é secretária da Mulher, você que é presidente da AGM, é prefeito, para mim também, que estou exercendo como deputado federal, eu acho que nós temos uma tarefa que é uma tarefa basilar. Ela caminha como principal, talvez, nas nossas vidas. É trabalhar para que nós não tenhamos, o mais rapidamente possível, ninguém passando fome. Nenhuma criança fora de sala de aula. Ninguém passando miséria.
Eu acho que essa é uma tarefa que nós temos. Deputada E você está Marina. assumindo a GM. Eu acho que essa busca aqui no estado de Goiás, dessas pessoas que precisam, a gente precisa fazer. Eu penso que essas pessoas elas não estão lá no interior, nas cidades pequenas, né? Eu penso que essas pessoas detectadas elas estão nos grandes centros, nas favelas, nas periferias. São as pessoas que estão limitadas a vários problemas sociais, Mas não só o econômico. Nas cidades pequenas, prefeito, desculpe interrompê-lo, nas cidades pequenas também tem situação complicada, também, principalmente na zona rural, das cidades pequenas. Campo propriamente dito. Eu não vejo essa é, extrema exatamente. pobreza. Eu tenho andado bastante, A tenho questão é a conversado com os concentração, municípios. né? Agora, o que a gente precisa? Eu sempre tenho Você vai ao defendido essa Nordeste tese. goiano, Sim, você vai ali na região do entorno de Brasília, é muito sério. nas cidades Mas eu pequenas. entendi o que o prefeito Em quis dizer. todo Ele tipo quis dizer de que, cidade. Não, por sim, exemplo, eu se você campeia Não, porque você é presidente da Associação dos Municípios. Eu estou dizendo, Todos eles. Eu estou dizendo né? isso. Eu estou dizendo isso. Aqui, Quer dizer, nós já detectamos Em isso. Nas Goiânia, cidades você pequenas não chega num temos buraco isso. aqui em Goiânia, você pega 100, 200 crianças num estado de miséria, né? Agora é preciso rever isso. O Brasil avançou muito nessas políticas sociais, né? Hoje nós temos aí N programas que visa trazer esse encurtamento dessa distância social. Agora, eu como prefeito, é claro que eu tenho que defender uma questão. Talvez as políticas estabelecidas no Estado e no país, e ela se converge aqui com esse propósito, é preciso mais do que isso. Os prefeitos, principalmente os prefeitos de cidade pequena, eu faço referência a esses, porque e nós temos contato imediato. Nós somos como os vereadores, não é? Todo dia as pessoas estão na minha casa, estão na prefeitura, nós recebemos, andamos pelas ruas, as pessoas nos conhecem, nós conhecemos as pessoas pelo próprio nome, a sua história de família. Então nós convivemos com essa sociedade. E eu sempre fui forjado na luta. Eu vim de uma família pobre, eu cresci na minha cidade engraxando sapato, vendendo picolé, eu cresci trabalhando para ajudar no sustento da família. E hoje eu sou prefeito e eu tenho isso muito encarnado em mim, essa missão que Deus me deu de poder também ajudar as pessoas que mais necessitam. E eu vejo o seguinte, agora nós precisamos ter uma discussão muito maior do que isso. A concentração, não adianta os programas sociais somente, é preciso dar condições para que os prefeitos também implementam dentro dos seus municípios as políticas municipais. Hoje nós prefeitos estamos reféns das políticas estaduais, das políticas nacionais. E nós que convivemos com a situação ali, somos apenas administradores dessas políticas. E nós não temos condições, efetivamente, de desenvolver políticas que atendam esses interesses locais. E eu vou dar um exemplo. No meu município, dentro do Cade Único, nós temos um número de famílias, cerca de 700 famílias no meu município, recebe o Bolsa Família. Mas eu tenho cadastrado lá dentro do programa Bolsa Família mais de 1.200 pessoas. No ano passado, eu estive com a ministra do Desenvolvimento Social e ela me disse o seguinte: prefeito, infelizmente o percentual do seu município, nós vamos pela densidade demográfica e é um número, o seu município já venceu a cota do seu município, já extrapolou. Agora a presidente Dilma ela abre mais uma janela ou mais uma porta para que a gente possa inserir novas pessoas, mas não depende lá da prefeitura. Por mais que você faça gestão junto ao Ministério do Desenvolvimento Social, ora, tem pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social aqui no nosso município, nós precisamos inserir ela dentro do programa. Mas a resposta que nós temos é a seguinte: olha, o seu município, pelo número de família, pelo número de habitantes, o senhor já atingiu a cota do senhor. Agora, quando essas pessoas saírem dessa linha de pobreza, ou quando surgir novas vagas, nós vamos inserindo. Então, assim, na realidade, é preciso fazer uma ampliação. O município ter melhor condição, melhor condição disso. E aí a gente fica com o ônus. Por qual razão? E aí é que eu acho que as coisas precisam ser melhor discutidas no país. Normalmente, quando a presidente, eu não estou aqui fazendo apologia à presidente Dilma, o meu partido esteve governando o Brasil por 2 mandatos e também cometeu esses mesmos equívocos. O que ocorre? Ocorre que quando o presidente ou a presidenta vá em rede nacional e fala algo dessa natureza, é preciso pensar muito para dizer essas coisas. Porque quando diz essas coisas, nós prefeitos, a informação chega tão rápido e é tão credibilizada essa informação, que no outro dia as pessoas estão na porta da gente: ó, prefeito, a presidente falou isso lá. Então, prefeito, o problema está no senhor aqui. O presidente falou que você tem o dinheiro, quer para cadastrar, quer para ficar na... Nós queremos, por que o senhor não está deixando nosso cadastro? Nós cadastramos, eu tenho aí tem mais de 8 meses que eu estou no cadastro. E, prefeito, o senhor nunca liberou dinheiro para mim.
Eu escutei a presidente Prefeito. falar. Então, veja bem, é preciso essas questões ser melhor discutidas e aí passa por esse pacto federativo. Eu estou adotando um jargão que eu digo o seguinte: país rico é um país sem miséria. Esse é o slogan do governo federal. País rico é um país sem miséria, e eu concordo com isso. Agora, não se faz país rico e sem miséria se não fortalecer os municípios, se não houver melhor distribuição de riqueza deste país. Concentração hoje de 72% do que se arrecada nesse país, concentrar na União. Os municípios e os estados estão quebrados. Eu fiz um estudo recente, em 89, por exemplo, quando logo após a Constituição de 88 e 89, as riquezas que eram distribuídas pelos entes federados representavam 77%. O imposto de renda e o imposto de produto industrializado representava 77% do bolo tributário. Hoje representa 45% da riqueza deste país. O resto é contribuição social. Então os prefeitos estão hoje em penúria. Não é por acaso que 80% dos prefeitos brasileiros estão impedidos de fazer convênio com o governo federal. Em Goiás, um número um pouco maior, lamentavelmente. 83% dos prefeitos, por uma razão de não cumprimento constitucional, seja ele pela a contribuição da Seguridade Nacional, o repasse ou dos institutos próprios de previdência, ou ainda por aplicações constitucionais. Então, prefeito, só para sintetizar o que ele está colocando, passa pela necessidade de profundas reformas. Porque nós temos um país com um grau de desenvolvimento econômico alto, significativo, né? E o nosso IDH baixíssimo, ou seja, nós temos uma população extremamente pobre, uma concentração de riqueza na mão de poucos, uma concentração de terra na mão de poucos. Verdade. Então, não só passa por uma reforma da divisão equitativa da receita, passa por uma divisão equitativa do dinheiro, da distribuição de renda. Ou seja, nós temos que fazer reformas profundas, além da reforma política que eu já mencionei, reforma tributária, veja quem paga imposto nesse país, reforma previdenciária, enfim, se nós não atacarmos de frente essas reformas, aí realmente não se combate pobreza com programas sociais compensatórios. Você veja assim, há um esforço de produtividade. Você veja o PIB do estado de Goiás, sempre é um PIB alto. Isso, só que significativo. você está dizendo aqui, só que os municípios, a pobreza, então a gente precisa verificar, de fato, fazer sempre debates e achar saídas para poder mudar isso. Mas, eu posso cutucar um pouquinho? Só um minutinho, Giovani. Só uma pergunta, só vou soltar a pergunta. A pergunta no ar, então a pergunta no ar todo mundo animado, né, Fábio? Hoje nós temos o partido PT, está no poder federal. Ele apoiaria a mudança no Pacto Federativo, valorizando os municípios e tirando o poder da União? A deputada vai responder depois do intervalo. Um pouco de disciplina, gente, exatamente, né, Fábio? Rapidamente, antes de chamar o intervalo... Eu fiquei calado esse tempo todo, não fiz uma interferência ali. Mas já fez muitas. Verdade. Deixa eu registrar aqui a participação do Afonso Souza, Jardim Novo Mundo. Ele pergunta para a deputada Marina Santana se a senhora tem algum projeto. Responde um só. Com certeza a senhora tem, diante de tanto trabalho que a senhora tem ali na Câmara Federal, se tem algum projeto de lei seu aprovado? Vai. Pode responder. Agora? Agora, de gente, imediato. o seguinte, um projeto para ser aprovado lá na Câmara Federal, no Congresso, demora de 5 a 15 anos, por aí. Mas assim, então como eu cheguei recentemente, a gente está com projetos bacanas em tramitação e talvez logo, logo a gente consiga aprovação do primeiro, que é a respeito da isenção de IPI para bicicleta. Se quiser, a gente discute esse assunto. Já vai os prefeitos pagar conta de novo. Mais uma vez os prefeitos pagar conta de novo. IPI para bicicletas. Então, para melhorar as suas ruas. Para você ter um trânsito melhor. Você vai tirar dinheiro de mim? O Dudu, ele lembra... Já respondeu Exagero. Já respondeu minha pergunta. Vai apoiar, não. O Dudu lembra aqui, Giovani, esse é um recado para você, que a presidenta do FMI é mulher, além, cita que a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, é presidente da Argentina, é mulher, realmente elas estão tomando conta do mundo.
Tá dizendo aqui o não. Dudu um recado para você. Salve, Dudu. Salve, Dudu. Wagner de Almeida, do Alto da Glória, parabeniza o programa deste domingo. Obrigado, Wagner, pela sua participação. E o Jonas Rocha, também do setor Faz Salville, deixou um recado aqui, parabenizando o programa. Um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta com o Politéia, a discussão política aqui da Fonte TV. Esse bloco é um bloco um pouco menor, então eu vou pedir aos participantes da mesa que sejam mais rápidos, mais sucintos nas suas respostas, que a gente tem ainda alguns assuntos para serem discutidos. Eu começo com a senhora deputada Marina Santana. Ouve-se falar muito aqui em Goiás em dois nomes do PT para a disputa da eleição do ano que vem ao governo do estado. No PT, aponta-se o nome do prefeito de Anápolis, Antônio Gomide, e do prefeito de Goiânia, Paulo Garcia. A deputada Marina Santana estaria disposta a de novo concorrer ao governo do estado, se assim for chamada pelo partido? Na última reunião nossa do diretório, que ainda, obviamente, é uma conversa que antecede todo o processo eleitoral e todas as decisões partidárias. Mas nessa última reunião do diretório, há poucos dias, nós demos um encaminhamento da seguinte forma, de apresentação de todos os nomes com disponibilidade, que tem algum apelo popular e que tem a possibilidade de bem representar o nosso partido, seja diretamente, seja numa mesa de negociação com outros partidos que estarão caminhando provavelmente em conjunto ou que se espera que caminhem em conjunto. Então, todos os nomes de parlamentares, todos os nomes dos prefeitos nossos, prefeitas, mas especialmente o Paulo Garcia, de fato, e o Gomide, pela presença, talvez, pela repercussão no restante do estado de Goiás do trabalho que eles realizam. Mas, naturalmente, nós temos 4 deputados estaduais, temos 2 federais, temos também lideranças como o prefeito Pedro Wilson, o Olavo Noleto, foi também citado na nossa reunião do diretório. Então, acho que nós todos estamos disponibilizados, mas, voltando ao que eu havia dito rapidamente aqui, numa colocação que foi feita, eu acho que a gente ainda precisa, nesse ano, fazer o trabalho programático no nosso partido e os demais também. Precisamos fazer uma elaboração que dê conta da nossa responsabilidade como partido da Presidenta da República, das ações que são tomadas nacionalmente, que reverberem aqui no estado de Goiás. E os demais partidos, eu acho que têm a mesma tarefa, que é uma tarefa de dizer à sociedade, ao povo do estado de Goiás, o que pensa e o que pretende para o estado. Porque senão fica briga só de nomes. E eu acho que isso daí não nos convém, não é saudável. Né? Prefeito Baré, o senhor e a secretária também pode entrar na conversa, porque faz parte do governo. O nome da base é líquido certo, o governador Marconi Perillo. Nesta semana, eu queria que o senhor falasse da possível candidatura dele à reeleição, obviamente, e nessa semana também, ou na semana passada, ele acabou lançando no evento do PSD em Rio Verde o nome do Vilmar Rocha para senador. O detalhe é que o partido tem um senador, que é do PSDB, embora não tenha a vivência política de votos que tem Vilmar Rocha, mas ele acabou lançando o nome do Vilmar, ou dizendo que apoia, sem consultar o próprio senador. Né? Eu estava presente. Deselegante. Eu estava presente, inclusive, lá na cidade de Rio Verde, e estava presente no ato. Eu não vi nenhuma deselegância por parte do governador Marconi Perillo. O governador Marconi Perillo, ele falou justamente da gratidão. Um governo plural, como é o governo de Goiás, que compõe todos os governos, todas as correntes políticas hoje em Goiás, no Brasil, são plurais, são compostas de vários partidos e que precisa ter a sensibilidade, precisa ter a sensatez de contemplar todos esses partidos. E o PSD é um partido importante. É um partido que conseguiu, em pouco tempo, ter dentro dos seus quadros uma representação muito forte no Congresso Nacional e aqui em Goiás, com 4 deputados federais. E o governador Marconi Perillo, quando se referiu ao Vilmar Rocha como possível candidato dessa construção, dessa aliança plural,
ele fez referência a um homem experiente, um homem inteligente, um homem sensato, equilibrado, diplomático, que dá contribuição significativa à frente à Casa Civil e já fez um trabalho extraordinário no Congresso Nacional. E estava ali presente o presidente nacional do PSD, estava presente vários deputados, prefeitos que congregam da base do governador Marconi Perillo. Agora E o PSDB está sendo convocado, está sendo chamado para lançar o governador Marconi Perillo a reeleição do governo do Estado. Então, é claro que se eu no PSDB cabeça de chapa, virá o PP, o PSD, o Democrata, não sei que partido, vai compor como vice, e o Senado também tem que ser contemplado a um partido expressivo. E aí nós temos o PTB, temos o PSD. Então, quando Marconi lançou, há de se entender que o Ciro, que nós temos todo o respeito, um homem culto, tem prestado um serviço relevante, agora mesmo assumindo comissões importantes do Congresso Nacional, e eu tenho certeza que o Ciro não se sentiu traído e nem magoado com isso, porque entende que para construir um governo precisa também saber dividir responsabilidades e autoridades. Secretária, a senhora tem de cabeça o número de comissionados na secretaria que a senhora ocupa a pasta? Bem, é uma secretaria muito nova. Ela foi criada em 2007 e ela foi revitalizada agora em 2011. Aliás, ela foi criada no primeiro governo Marconi Perillo. Na primeira gestão dele, ele criou uma coordenadoria. Essa coordenadoria, ela perdurou pelo segundo mandato e ele já deixou a lei pronta para o seu vice implantar a secretaria. Infelizmente, o governo subsequente implantou uma pseudo-secretaria. Era uma secretaria tão pequena que não permitia a execução das políticas. Eu sempre digo que lá tinha bravas pessoas que conseguiram desenvolver um trabalho tendo em vista o tamanho, a reduzida estrutura daquela instituição. Então, nós em 2011 assumimos a secretaria e nós apresentamos um projeto de reestruturação. O governador Marconi apoiou integralmente o projeto. Nós dobramos nossas estruturas e não era possível, na época, fazer um concurso público de imediato. Então, nós teríamos que suprir as deficiências funcionais com servidores comissionados, que, aliás, se reduziu muito nesses últimos anos. Então, hoje nós cumpriu temos essa determinação recente do governador de demitir alguns? Não, aí só respondendo a sua pergunta. Então, nós assumimos, por exemplo, o Centro de Referência da Igualdade, que é uma unidade de atendimento às vítimas de violência. Tinha o prédio, não tinha nenhum servidor. Nós precisávamos de direcionar para esse centro advogados, psicólogos, assistentes sociais. Então, convocamos 20 pessoas que já trabalharam lá por contrato temporário, por cargo comissionado. Felizmente, o governador nos cedeu esses cargos para municiar esses locais. E o governador, ele fez um processo muito interessante nessa gestão. Primeiro, da meritocracia, que aí possibilitou tanto servidores efetivos quanto comissionados a concorrerem num processo seletivo para a gente garantir um serviço de alta qualidade. Pois é, mas um levantamento do IBGE, divulgado no último sábado, aponta que Goiás é o estado que tem o maior número de servidores comissionados no país, e não é em números proporcionais, em números absolutos. Goiás tem 6 mil e alguns, mais de 6 mil servidores, enquanto que o Distrito Federal, que por excelência deveria ter mais por conta da rotatividade, principalmente parlamentar, tem aproximadamente 5 mil e alguns servidores. Eu não conheço essa pesquisa, mas, por exemplo, eu sei que a Prefeitura de Goiânia, proporcionalmente, ela tem muito mais servidores comissionados que o governo do Estado. E mais do que isso, os servidores comissionados do Estado, deputada Marina, também são os menos qualificados do país. Pelo menos é a pesquisa que foi divulgada pelo IBGE. Eu não conheço essa pesquisa, mas eu discordo profundamente dessa pesquisa. Porque eu tenho servidores comissionados e servidores efetivos de outros órgãos e eu conto assim muito com os servidores comissionados
que carregam o piano efetivamente. Sou a favor do serviço público, sou a favor da efetividade, lutei muito por isso, mas tem que instituir também programas de meritocracia para o servidor efetivo. É porque a pesquisa faz referência à escolaridade, que eu vi na imprensa. Faz referência à escolaridade, e também, não a qualidade. E também o número de servidores comissionados que o Estado de Goiás possui. O Estado de Goiás possui, entre os estados pesquisados, o maior, aliás, entre os estados pesquisados, não, entre os estados brasileiros, o maior número de comissionados está no estado de Goiás. Mas você tem que levar em consideração também que o estado de Goiás é o estado que mais cresce no Brasil. Ah, não, prefeito. Não, sim, não. Deixa eu concluir. Não, e também eu não sei se essa pesquisa é qualitativa. Concordo. O que foi medido? Eu não conheço a pesquisa. Então, embora eu também não conheça a pesquisa, o que eu quero dizer é que quando se faz um dado desse, é preciso se levar em conta vários fatores. Embora a minha colocação gerou repulsa do membro da mesa aqui, mas o que eu quero dizer é que muitas das vezes a primeira imagem que tem é da inoperância, da ineficiência, da incompetência. Olha, o Estado é o que tem mais comissionado, é os menos qualificados. Ora, nós somos os menos qualificados e os dados que nós temos no Estado, quando eu digo, não é só crescimento econômico, não. Porque aí vai uma série de fatores, talvez você me repudiou em razão disso, que é a questão industrial, comercial, agronegócio, etc. São vários fatores que contribuem para isso. Mas, na realidade, quando o governo de Goiás, nós prefeitos, temos nos nossos quadros um número extensivo de comissionado, primeiro que tem essa cultura mesmo no nosso estado, no país, de você poder indicar e dar cargos comissionados. E está havendo a substituição, prefeito. Sim. Vários concursos públicos estão sendo realizados. Faz o concurso, o pessoal não dá posse. Não, mas o concurso é porque, lamentavelmente, tem tido as fraudes, não estou falando desses concursos, não, mas o da saúde até hoje. Tem muitos concursos, mas muitos são convocados. O concurso para notário. Não teve? Nesses mas aí não é do casos do dos policiais, tem sido uma situação assim bem constrangedora. Misericórdia, 22 mil pessoas prestaram o concurso hoje e eles provavelmente devem sair a liminar, suspendendo a possibilidade da UEG em poder ter ministrado esse curso, e eles perderam tempo novamente. Eu falo, olha, eu acompanho isso de perto, sou dono de escola de preparatório, então assim, é uma realidade que eu vi o homem chorar. O governador Marconi Perillo determinou o corte de 25% dos comissionados, então já tomou essa decisão, está tomando essa decisão. Inclusive da cota pessoal dele. Exatamente, já tomou essa decisão. Aplaudo o governador desse Agora, com relação aos policiais da segurança, é preciso novamente a gente rever esse contexto. Foi divulgado também um dado, foi divulgado, não sei da fonte que foi divulgado, mas foi divulgado o dado que do orçamento da União destinado para a segurança pública se gastou 23%. Então é preciso ver isso. Segurança pública é dever de todos nós. Não é? Nós vamos investir muito na questão, porque quando se trata de fazer, eu já tive inclusive discutindo isso com o secretário de Segurança Pública, com o comandante-geral da Polícia Militar, até cobrando efetivamente o maior número de policiais, a presença de policiais, principalmente no interior, nas cidades pequenas. E o que me disseram foi o seguinte, olha, lamentavelmente, a folha, o que nós temos para a segurança já está estourado, é preciso ter uma participação maior, uma participação nacional, para que crie um fundo da segurança pública neste país, e assim como na educação e na saúde, que tem também percentuais para investir em segurança pública. Ok. Deputado, prefeito Cleudes Baré, Saúde, muito obrigado pela presença. Não é tirar não, assim como... Nós temos que pegar os royalties e colocar para a educação, precisamos fazer a emenda 29 ser aplicada, com todos os recursos na área da saúde, e segurança pública, cada estado tem que cuidar. A emenda constitucional 29, nós estamos já com 20 anos lutando para que ela seja aprovada. Presente aqui. Terei o maior prazer. Obrigado pela presença. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelas honrosas presenças que tive aqui e pelo aprendizado que pude ter nessa noite. Deputada Marina Santana. Meu super agradecimento, beijo para cada um de vocês, cada uma aqui nessa mesa, a equipe toda do programa, que é muito atenciosa. Viu, Fábio? Parabéns pela equipe que você juntou aqui, pela TV, pela Fonte TV. E eu vou pedir à Selma, que junto com você, a Selma prefeita de Goiás, que junto com você organiza essa questão dos municípios assinarem o Pacto de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Né, Glaucia? Isso. Vamos fazer coisas das parcerias.
Secretária, antes de despedir da senhora, por favor, o número de 1 a 40. 36. 36, eu acho aqui já. Boa noite para a senhora, muito obrigado pela presença aqui também. Eu é que agradeço, cumprimento a todos os convidados e eu quero dizer que hoje, no governo do estado de Goiás, com servidores comissionados e efetivos, nós temos política para as mulheres e somos referência no plano nacional. Doutor Giovanni Bueno. Fala, meu amigo. Olha, eu queria só deixar um abraço para o Jones Matos, né? O Robson Mendes, lá da Secretaria de Segurança Pública, o Alberto Neri, Caiçara, Rodrigo Alves Moura, forte abraço para você. E você, telespectador, que prazer ter podido conversar com você só sobre aquela questão do auditivo. Realmente, o auditivo é por mandado de segurança. Então, o mandado de segurança está sendo aceito e o projeto de lei ele já foi aprovado, falta só agora ser votado, está desde 2010 parado, sobre a questão do deficiente auditivo, podendo fazer as compras. Ficamos de fora a discussão que eu queria sobre direitos humanos, né, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, e sobre a não coligação para o ano que vem. Mas fica para o próximo domingo. Forte abraço. Já está podem me convidar para essas duas discussões aí, viu? Eu não sei como é que o Fábio perdeu essa oportunidade. Já está pautado. É porque a gente falou muito, né, Fábio? Exatamente, mas foi um excelente programa. Eu quero agradecer também a equipe que trabalhou com a gente na noite de hoje, o Simvaldo, o Gilson, o Rander ali na Rádio Aliança Notícias 1090M, o Carlos na Sala Master, a Scarlett, a nossa secretária aqui, a Raniele, o Thomas Magno na mesa de áudio, o Luiz Alvarenga na direção de imagem do programa Politeia, que volta no próximo domingo. Você tem uma excelente semana, que seja uma semana abençoada. E fique com Deus, porque sem Ele a gente não alcança os nossos objetivos.